Sim. E o que é que diz o slide? Overall functioning of HTTP clients. Está bem, é esse mesmo. Pronto, ok. Se calhar, deixa-me só controlar a hora. Eu acho que já estamos a dar a folga suficiente. Vou só esperar até às 2h10 para começar, mas também gostava de, nesta fase, perguntar-vos como é que está a correr a cadeira. Eu parto da componente prática, sei como é que funciona porque tem uma turma, mas gostava de perceber se está tudo a correr bem, se vocês têm alguma coisa a notificar. Não há nada? Não. Eu ainda não fechei as nossas frequências, ou melhor, ainda não fechei, não marquei a hora, não marquei data, por várias razões. Uma delas prende-se com o facto de nós ainda estamos com esta incerteza relativamente às avaliações presenciais, onde é que elas poderão decorrer e como é que poderão decorrer. As indicações são para elas serem presenciais, portanto nós não temos outra forma de fazer, mas eu ainda não reservei salas nem nada, portanto a questão delas ser dia 20, 21, que é conforme estão previstas, eu estou a correr o risco de ter que meter uma delas ao sábado, que é para não as ter as duas no mesmo dia. E eu julgo que é preferível para vocês ter que vir cá na sexta e no sábado para fazer a parte prática e teórica, ou ao contrário, que nós achamos que é melhor, do que obrigar-vos a fazer as duas provas no mesmo dia. Por isso, ainda vamos falar nisso, eu vou ver se para a semana já tenho isso definido, claramente, pelo menos uma proposta concreta, mas preparem-se para essa hipótese, está bem? Fazer teste ao sábado é uma boa alternativa. Ok. Então, vamos dar início à nossa aula teórica 2. E na continuação daquilo que nós temos estado a fazer neste tipo de aulas, temos analisado o comportamento dos agentes que estão envolvidos na comunicação entre cliente e servidor. A semana passada demos atenção ao servidor e hoje vamos dar atenção ao cliente. A análise que vamos fazer ao cliente é exatamente a análise comportamental em termos da sua estrutura interna, aquilo que nós temos dentro Foi só eu que fiquei sem som. Não. Ó, Setor, não se está a ouvir? Não se está a ouvir. Exato. Obrigado.
E agora, estão-me a ouvir? Sim. Sim, professor. Sim? Sim. Agora sim, professor, agora ouvimos. Voltei, são as pilhas. O microfone está com as pilhas muito baixas e pelos bichos morreram. Vamos ver se este aguenta. Se por acaso começar a falhar, gritem outra vez, está bem? Porque eu não dou conta. Ora bem, onde é que nós íamos? Estávamos a falar dos possíveis clientes HTTP que existem, que para nós é um cliente HTTP, e de certa forma, quando nós pensamos no cliente HTTP standard, estamos a pensar nos browsers, nos navegadores web, que tipicamente usamos para aceder às nossas aplicações web. Essas aplicações são desenvolvidas segundo um padrão de comportamentos, que são aqueles comportamentos expectáveis para os nossos clientes, mas reparem que nós, quando estamos a falar de cliente web, podemos estar a falar de outro tipo de aplicações que não os browsers. O quê? Porque nós basta pensar que, por exemplo, quando dois servidores web estão a comunicar entre si, estão a trocar informação entre si, e eles também estão a funcionar no modelo cliente-servidor. E como estão a trabalhar no modelo cliente-servidor, um deles estará a funcionar como cliente web e o outro será o servidor web. E se pensarmos também que qualquer aplicação que nós possamos desenvolver que comunique com o servidor web usando o protocolo HTTP, para nós é um cliente web. Está bem? É claro que tudo isso pode fazer com que o comportamento dessa aplicação possa ser diferenciado daquilo que nós vamos analisar hoje. Mas o importante é perceber que dentro daquilo que é a aplicação cliente standard, como cliente web, neste tipo de diálogo, o comportamento é expectável que seja aquele que nós pretendemos discutir. Conforme eu estava aqui a explicar, portanto, são estes os típicos clientes que nós podemos abordar ou ter em consideração quando estamos a pensar num típico cliente que cria mensagens HTTP para serem endereçadas a um servidor qualquer. Portanto, browsers ou outro tipo de aplicação desenvolvida estão a ser considerados nesta situação. Ora bem, quando nós estamos a pensar nos browsers, que é aquilo que nos chega aqui, o que é que nós assumimos que é o comportamento padrão dele? Qual é o processamento adequado para este tipo de aplicação quando está a negociar com o servidor? Tipicamente, o que é que ele faz? Ele tem a responsabilidade de girar as mensagens HTTP que vão ser enviadas ao servidor. Okay? Se isto é um protocolo usado para comunicar entre cliente e servidor, tipicamente o que vai haver é essencialmente isto, é troca de mensagens. E essas trocas de mensagens vão fazer funcionar a lógica de uma aplicação qualquer que está alojada no servidor e que está a ser usada no cliente web. E então, na prática, o cliente web é sempre aquele que gera a mensagem HTTP. A mensagem de pedido, peço desculpa, estava a deixar isto incompleto. Portanto, a mensagem de pedido para o servidor. E também é ele que é responsável por receber a resposta ao seu pedido. Obviamente, nós passamos pela fase do servidor ter que produzir a resposta, portanto, ter recebido o pedido e ter que produzir a resposta. Essa resposta é endereçada ao cliente e é ele que compete pegar nessa resposta e interpretar essa resposta. E depois deve agir de acordo com aquilo que é o conteúdo dessa resposta e as contextualizações que vierem associadas a esse conteúdo. Porquê? Porque nem todas as respostas valem o mesmo. Nós já vimos isso há 2 aulas atrás, quando falámos, por exemplo, do status code de uma resposta, quando falamos do content type do corpo de uma resposta. Portanto, são tudo dados, são tudo contextos que fazem variar, de alguma forma, aquilo que é a ação do próprio cliente web quando recebe uma resposta dessas. De qualquer forma, o que nós precisamos, de alguma forma, fazer é interpretar ou saber como interpretar essa sequência de operações internas do browser, até para perceber como é que ele reage a cada um desses contextos da mensagem que normalmente ele tem que lidar. Vamos analisar uma primeira parte, que é a parte da submissão de pedidos. Portanto,
como é que um browser, na prática, gera os seus pedidos, e não tem nada de nenhum segredo, essencialmente. Portanto, eles são baseados, os browsers são baseados em 3 componentes muito próprios que se ajudam a gerar um novo pedido. E, essencialmente, se nós considerarmos este diagrama, que é o que está no livro, o livro adotado que vocês, vou fazer de conta que leram, eu vou dizer, leram, que vocês leram, a capa, pelo menos, vamos partir do princípio que temos presente aquela componente de apresentação do conteúdo, do presentation, conforme está aqui no diagrama, onde nós temos um conteúdo renderizado, uma página web qualquer, ok? E o primeiro passo disto é o utilizador clicar numa hiperligação. Isto que está aqui descrito pode ser substituído por um simples escrever de um URL na base de navegação do browser. Portanto, o efeito é o mesmo. Há necessidade de gerar um pedido. Ok. O que é que acontece aí? Depois do utilizador indicar que quer seguir um link, o browser tem que processar 3 elementos importantes antes de construir a mensagem. Até porque alguns deles fazem depender daquilo que ele coloca na mensagem. Essas 3 tarefas são sempre as mesmas, ok? A primeira é o caching support. O que é que isso significa? Significa que quando um utilizador pede para seguir um link, a primeira coisa que o browser faz, e vou chamar browser também, mas vamos pensar que é o termo cliente web, a primeira coisa que o browser faz é verificar se o recurso que está a ser pedido aqui está guardado em cache. E isto para dizer o quê? Se estiver guardado em cache, para que é que ele vai pedi-lo? Certo? Mas nós, mais para a frente, na próxima aula, iremos confirmar isso com mais detalhe. À partida sabemos que se aquele conteúdo não tiver em cache, ou se estiver em cache já expirada, nós temos na mesma que gerar a mensagem. Okay? Ela pode ir ou não com aquele header if modify since que está associado a esta componente. Isso tem a ver com o facto do produto daquele conteúdo estar ou não expirado já. Mas se ele não tiver em cache, a mensagem segue para o passo seguinte. Se ele tiver em cache válida, o que ele faz é utiliza aquilo que está em cache e termina ali a questão da geração do pedido. Portanto, não avança mais para a frente. Passando da parte do caching control, ele verifica a questão da autorização. O que é esta questão da autorização? Nós tínhamos falado disto a semana passada. Era um dos headers que era verificado precisamente na última etapa da resolução de endereços do servidor, que verificava se um cliente tinha permissões para aceder àquele recurso. Ora bem, essa componente também está do lado do cliente. E essa componente verifica, ou melhor, o que ele faz é verifica nas suas definições locais se existe alguma necessidade de autenticação para o recurso que está a ser pedido. Das duas, uma. Ou ele não sabe e assume que não tem, ou ele sabe que tem e usa. Ok? Porque ele não ter ou não saber é a mesma coisa. Na prática não vai enviar nada. E ele, se tiver credenciais para associar àquele recurso, envia-as através do header authorization. Okay? Se não tiver informação nenhuma, se não tiver dados, simplesmente não os envia. O que pode acontecer é, depois do lado lá, o servidor rejeitar e enviar para trás um pedido de autorização. Pronto, esta verificação é feita aqui e a partir daqui entramos numa outra componente que é o state maintenance, que não é mais do que verificar se há algum estado guardado localmente para ser adicionado como contexto ao pedido. O que é que isso quer dizer? Quando nós temos uma aplicação que é acedida com manutenção de estado, uma das formas, ou a principal forma de ultrapassar o facto do protocolo HTTP ser stateless, que nós já tínhamos abordado aqui, existem mecanismos para ultrapassar esse problema e um deles
depende fortemente das cookies. As cookies estão associadas a domínios, a recursos, a servidores. E o que ele faz é verifica se para aquele pedido que vai ser gerado em particular, se existe alguma cookie, alguma web cookie que deva ser adicionada. Esse adicionar cookies é automático. Portanto, se ele tiver um para aquele domínio, para aquele recurso específico, ele envia exatamente no pedido. E cumprindo estas 3 etapas, ele, de certa forma, faz as verificações todas necessárias para poder gerar de forma completa a mensagem. O que é que ele tem que fazer a partir daqui? É só construir o resto dos headers necessários para que a mensagem seja completa e entregar ao módulo de Networking Support. Estes 3 módulos muito importantes, que de certa forma configuram tarefas avançadas do nosso cliente, elas são configuráveis. São configuráveis dentro da própria aplicação. Normalmente são aplicações, são componentes que são, de alguma forma, podem ser desabilitadas a nível do cliente. Nós podemos, por exemplo, ter um browser que não faça nenhum cache. Podemos ter um browser que simplesmente não guarde cookies, por uma questão de segurança. Podemos ter todas essas questões configuráveis. Claro que, se elas forem configuradas e podem fazer com que a aplicação que nós estamos a tentar aceder não funcione corretamente, mas isso são outras questões. Okay? Mas elas, embora estejam definidas no comportamento padrão, podem ser, de alguma forma, desabilitadas. Eu costumo perguntar na sequência deste slide se o nosso cliente não for um browser típico, o que é que poderá mudar a nível da aplicação neste diagrama, na estrutura deste diagrama? Ou seja, o que é expectável que possa ser diferente se o nosso cliente não for um browser? Se nós quisermos definir todo um comportamento padrão para o nosso cliente, respeitar aquilo que é o protocolo HTTP que ele vai usar para poder negociar com o servidor, então nós temos que fazê-lo cumprir as regras do HTTP. E é precisamente nestes 3 módulos que nós garantimos que essas regras são cumpridas. E então, se nós pensarmos que o cliente pode ser outra coisa qualquer, outra aplicação qualquer, só nos resta dizer que aquela primeira componente da apresentação é que pode diferenciar. Porquê? Porque imaginem que o nosso cliente não é um browser, é uma aplicação standard que apenas troca informação com o servidor, e ele pode simplesmente ser um conjunto de lógica de funcionamento do programa que seja responsável por gerar a nossa ligação, ou seja, o nosso pedido. Mas tudo o resto deve-se manter standard. Se nós, por alguma razão, eliminarmos aquelas componentes, vamos, de certa forma, estar a omitir passos que são considerados essenciais para a negociação entre cliente e servidor. Ora bem, quando nós pensamos no nosso cliente, estamos a pensar que ele está a fazer esta parte, a renderizar um conteúdo web, neste caso é uma página web muito clássica, imagens HTML e por aí adiante, com uma organização bastante simples, e essa página, esses conteúdos têm aí algumas referências para elementos que permitem gerar pedidos. Uma imagem, por exemplo, uma imagem que vocês já devem, nesta fase, devem saber bem, que é referenciada através do elemento IMG, o HTML, com uma source que indica qual é a fonte da imagem que vai ser renderizada naquele ponto. Também temos as hiperligações. Se eu tenho uma opção de navegação, tenho uma espécie de menu que está aí desse lado direito à laranja, essas opções todas são elementos de navegação, são elementos que eu posso clicar para gerar um pedido para um recurso diferente. Ora bem, temos aí 2 elementos diferentes que de certa forma geram pedidos. O primeiro, que eu referi, a imagem, gera aqueles pedidos que nós designamos de automáticos. São aqueles pedidos que se desencadeiam quando o cliente processa o HTML e identifica um conjunto de recursos que são para ser pedidos para depois ajudar a renderizar a página, e temos a hiperligação que depende da interação do utilizador. Aí o utilizador tem que clicar para fazer o pedido.
Ora bem, então, que tipo de pedido é que acontece para que seja necessário mostrar aquela imagem? É essencialmente um pedido deste género. A imagem tem uma referência, tem um caminho, identificado por aquele atributo source, e isso gera um get. O get identifica qual é o recurso, identifica a questão do HTTP, naquela primeira linha de comando, e o header, o host, que me diz qual é o domínio, qual é o servidor virtual que vai atender, que supostamente vai atender aqui do lado do servidor. Ora bem, porquê que aquele caminho deu este pedido aqui? Como é que ele, a partir daquele source, como é que a partir daquele SRC, que é uma string, que não identifica mais nada a não ser um caminho até chegar a uma imagem, como é que ele chega àquele endereço ali? E atenção, e ainda vocês têm que pensar que isto tem que ser endereçado para o servidor web adequado. Ora bem, primeiro, a source deve indicar um caminho completo. Ok? E eu, a partir da source, eu tenho que saber exatamente para que servidor é que vou deslocar aquele pedido. Esse servidor, quando não indicado, quer dizer que eu estou a fazer uma referência relativa daquele recurso. Estou a fazer uma referência a um recurso relativamente ao servidor que me está a disponibilizar o próprio endereço, o próprio recurso. Ou seja, se eu não tenho nenhum servidor indicado naquele source, quer dizer que eu vou pedir para o mesmo servidor que me deu a página web. Isso é essencial entender. E depois há outra questão. Ok, então, mas se isso é apenas definido através da identificação do servidor, quer dizer que eu vou ter, algures, uma estrutura dentro do servidor que me vai dar acesso àquele ficheiro, que corresponde àquela imagem. Mas onde é que ela vai estar? É exatamente onde? Também tem a ver com a forma como nós indicamos aquele source. Se repararem, aquele em particular começa com uma barra. Isso está-me a dizer que, apesar daquele recurso ser relativo dentro do servidor, ele vai estar associado à raiz da aplicação. Ou seja, a aplicação também tem uma estrutura de recursos, ok? E vocês sabem disso. Portanto, quando nós temos uma aplicação alojada dentro de um servidor web, ela tem um document root. Esse documento root é a estrutura hierárquica de ficheiros onde estão alojados todos os conteúdos para atender aquele recurso. E este em particular está metido dentro da raiz. Porquê? Porque começa exatamente por uma barra. Quando é assim, é fácil. E reparem que o pedido GET coincide exatamente com aquele URL do pedido. Ok? Mas agora reparem o seguinte. Se eu tivesse em alternativa aquele pedido, ou melhor, aquela imagem referenciada daquela forma como está agora no slide, onde o recurso é exatamente o mesmo, acho eu, exceto a barra inicial, que não existe, qual é a diferença? Isso quer dizer que esta referência, para além de ser relativa, é relativa para o servidor e é relativamente para o local de armazenamento daquele recurso. E faz com que ele, para saber exatamente o pedido que vai fazer, vai ter que acrescentar o resto que lhe falta daquela referência. E como é que ele calcula isso? Há duas formas de fazer, eu vou falar uma agora. Tem a ver com o recurso da página web onde está localizada esta source. Se vocês repararem na barra de navegação, a barra de navegação está em cima, no topo da figura, ela tem o endereço do servidor e depois tem o Terry. O Terry, que é o nome do autor desta página, é o início, ou melhor, o fim do recurso web. Automaticamente eu estou a dizer que para eu ter acesso, ou ter a referência completa do recurso da imagem, tenho que acrescentar aquele bocado que está em cima, na barra de navegação, para ele ter a referência completa. Ou seja, a referência completa é a partir da raiz da aplicação, seguido Terry, e depois é que vem o image, o common e o nome do ficheiro. Na prática, é ter uma coisa deste género.
O significado é o mesmo, isso apenas tem a ver com a forma como isto é alojado dentro do servidor, ok? E é importante perceber que a forma como o link é gerado é completamente contextualizado com isto. Portanto, nós não podemos escrever qualquer coisa no URL que depois não bata certo com a organização do sistema de ficheiros do nosso servidor web. A mesma coisa acontece para os links. Se tiver um link da forma como está ali, ok? Em que apenas o href daquele link é apenas o talk.html, portanto não tenho uma barra no início desse href, quer dizer que aquele meu link é totalmente relativo. Está relativo ao conteúdo que está a ser mostrado. E como está relativo ao conteúdo que está a ser mostrado, o get que aparece em baixo é precisamente a partir da raiz da aplicação, seguido do Terry, e depois é que vem o URL, o resto do URL referentes à nossa página que está a ser solicitada. Mas atenção, isto não é a única forma de fazer, ou melhor, nós podemos alterar o comportamento base do nosso, da forma como ele constrói o RI do pedido que está a ser feito. Porquê? Porque existe um header, que é o base, um header não, peço desculpa, um elemento HTML, que é o base. Normalmente ele está declarado nos headers, por isso é que eu confundi troquei o termo do elemento. E o que é que ele define? Define uma base para a construção dos pedidos, seja por intermédio de referências de conteúdo, seja através de hiperligações que são clicadas. Definindo esse valor base, ele usa isso sempre como o início da construção dos endereços relativos. Ok? Isso é uma forma de nós alterarmos aquele comportamento em que ele vai buscar esse valor à barra de navegação. O princípio é o mesmo, só que ele preferencialmente usa este elemento. E nesta situação, eu posso ter a construção de um URI para um recurso que não está à partida relacionada diretamente com o valor da barra de navegação. Mas vai estar sempre dependente daquilo que é o link conforme está definido no próprio source do HTML. Seja das imagens, seja dos links, seja de outro recurso qualquer. Está bem? Sempre dependendo de ter ou não aquela barra do início da navegação. Ok. Vimos mais ou menos, acho que até de uma forma bastante calma e detalhada, como é que o cliente se comporta quando está a gerar pedidos. E agora a questão é, e quando ele recebe uma resposta a um pedido? Ora bem, nós estamos a pensar naquilo que é a estrutura do cliente, portanto ele tem um módulo de suporte à rede, portanto que recebe a mensagem, e a partir daí ele entra naquilo que é o módulo de processamento da resposta. Esse módulo de processamento da resposta é aquele que vai de alguma forma fazer o caminho contrário àquilo que é o pedido, aquelas três partes iniciais que têm a ver com a verificação da validade daquela resposta. Ok? Só depois disso é que ele passa à parte do conteúdo. Ele primeiro tem que passar por aquelas três fases. E aquelas três fases são exatamente as mesmas que ele usa quando está a gerar o pedido. A primeira é o authorization. Porquê que é o authorization? É a última que ele usou para ver se... Por acaso não era a última, não. Era a penúltima. Para ver se tinha acesso tinha algumas credenciais para enviar com o pedido. Ele neste aqui, o que é que ele faz? Ele tem que verificar se a resposta que está a receber, se o obriga a fazer um novo pedido. Como é que ele sabe isso? Se houver um código que lhe diga tu não podes ter acesso a esta página, a não ser que faças uma autorização ou envies credenciais que que identifiquem o acesso a este recurso. Isso é feito de duas formas. O www authenticate é o header que diz o contexto da autenticação que deve ser feita. Ele tem que lá estar se o acesso for restrito. E há um código de erro
que permite também indicar que ele não tem acesso. Qual é? Espera aí, se calhar o meu microfone está sem pilhas, deixa eu ver. Não, portanto, vocês devem estar a ouvir. Estamos. Sim, professor, estamos a ouvir. Mas não estão a responder. Há um Deve ser código. o 403 ou 403. É o 403? Deve que é que diz? Estou a ver aqui nos apontamentos 403, acesso negado. 401, se 401. calhar. E o 401? Restrição de acesso. Ok. 401 então. Está bem? Pode ser? Então vamos fazer assim. Para este módulo ele tem que verificar duas coisas. Primeiro o código de estado da resposta que recebe. Se for um código que lhe bloqueia o acesso, ele sabe logo que tem que ir buscar o header para perceber qual é o contexto da utilização que lhe estão a obrigar a meter. Para quê? Para que ele possa apresentar ao cliente humano uma prompt para ele poder meter as credenciais. Ok? Isto porque ele, para receber esta resposta, é porque assumiu-se que ele não tinha enviado antes as credenciais. Porque se ele tivesse as credenciais antes, ele tinha-os enviado automaticamente. Portanto, tipicamente, quando este tipo de aplicação exige credenciais para aceder a um recurso deste género, o browser guarda as credenciais naquela sessão em que ele está ativo, em que não se destrói a janela, e ele envia-as sempre quando acede àquele recurso. Ele associa as credenciais ao recurso e está sempre a enviar sempre que há um pedido gerado direcionado àquele recurso. Portanto, se ele recebeu uma negação é porque ele não os tinha. Se não as tinha, é porque tem que pedir ao utilizador. E então faz isso automaticamente. Claro que se o utilizador inserir as credenciais e confirmar, portanto, confirmar o envio, isto vai gerar um novo pedido. Portanto, o processamento desta resposta terminava aqui, e isto vai dar origem a um novo pedido. Não exatamente à questão do processamento dos outros elementos. Não faz sentido. Ele não teve uma resposta coincidente com aquilo que tinha pedido. Pronto, passando do módulo de autorização, vem para o módulo da questão da manutenção do estado. O que é isso? É ele saber se tem que guardar alguma informação respectivamente ao estado. E neste caso estamos a falar exclusivamente das web cookies. Ou seja, web cookies é a informação que o servidor envia na resposta que serve para que o cliente guarde para reutilizar nos pedidos seguintes, para aquele mesmo recurso. E o que ele faz nesta fase é, depois de saber que teve autorização, se teve autorização é porque já teve uma resposta válida, ele vai verificar se tem alguma coisa de estado para guardar. E se tiver, armazena no seu sistema de ficheiros. Vocês sabem que um browser, um navegador clássico, tem um conjunto de uma estrutura no sistema de ficheiros própria para ele, para guardar aquilo que são os ficheiros normais de execução. Guarda os ficheiros, os conteúdos que, por exemplo, está a usar para renderizar, guarda os conteúdos em cache, guarda as cookies, guarda qualquer conteúdo que ele vá precisando e que não seja necessário guardar em memória, como é lógico, porque a memória ocupa espaço, tudo que está a ser renderizado ocupa espaço e muitas das vezes a quantidade de informação é muito grande para ser guardada em memória. Portanto, é sempre guardado em ficheiro. E tipicamente, quando essa informação também é para não ser volátil, ou seja, para ser guardada de umas sessões para outras, ainda mais razão existe para guardar em ficheiro. Pronto, mas é nessa parte que ele faz essa atividade. E depois vem o caching support. O caching support também tem a ver com a informação que vem nos headers da mensagem e tem a ver com as indicações que o browser pode ter para guardar ou não aquele encaixe. Tipicamente, o comportamento normal nestas versões dos navegadores e da versão da HTTP é que os conteúdos sejam guardados em cache, se assim o browser o entender, se estiver configurado para isso, mas podem vir headers impedir isso, é indicar que ele não pode guardar aquilo em cache.
ok? E nessa situação, ele só tem que seguir aquilo que os headers indicarem. O guardar conteúdos em cache tem a ver já com o conteúdo da resposta e a forma como ele depois é alojado dentro, num sistema de fecheiros, num fecheiro próprio. Mais uma vez, estes 3 módulos são configuráveis, portanto, estão dependentes da configuração do cliente e podem ser ou não usadas, mas devem ser respeitadas num comportamento estándar. Passando estas 3 etapas, é porque a resposta estava bem, todas as operações de manutenção foram feitas, é só passar à interpretação de conteúdo. Na interpretação de conteúdo, chegamos àquela parte em que, tipicamente, nós temos um conteúdo que nos chegou, esse conteúdo está associado a um content type, certo? Lembram-se disso. Cada conteúdo, cada mensagem, desde que tenha corpo, tem que ter um header content type. E a maior parte das vezes tem que ter um content length, mas isso já é uma informação que muitas vezes não é necessária. Havendo um content type, quer dizer que quem recebe a mensagem tem que saber interpretar aquele content type e tem que ir buscar a informação ao corpo da mensagem. É aí que essa tarefa é feita nesse Content Interpretation. E esse módulo vai pegar naquela informação e vai atuar sobre ela. Ora bem, que tipo de informação é que nós estamos a pensar aqui? Isto é um cliente web, ele vai receber HTML, vai receber CSS, vai receber uma quantidade de conteúdos no qual ele sabe o que é que tem que fazer com cada um deles. Quando nós estamos a falar de interpretação de conteúdos, tipicamente estamos a pensar no HTML, e esse HTML o que é que ele vai fazer? Vai passar à vista todo aquele código que está ali, e sempre que encontrar a referência a um recurso externo, já falamos disso mais que uma vez, isso pode gerar novos pedidos. Se ele encontrar a referência para um CSS, se encontrar a referência para uma imagem, se encontrar a referência para um script, vai gerar novos pedidos. E esses novos pedidos também têm a ver, o gerar novos pedidos também tem a ver com a questão de, por exemplo, se temos ou não esse pedido em caixa, se temos ou não informação a ser enviada juntamente com esse pedido. Portanto, gera-se aqui um ciclo repetitivo que faz com que todo o conteúdo associado àquele conteúdo web seja colocado do lado do cliente para ele poder passar à última etapa, que é a etapa da apresentação. O presentation é aquela culminar de todo o processamento da resposta, que pode, como nós estamos a pensar, ou como eu estava a tentar deduzir, ser um conteúdo HTML, ou pode ser um outro tipo de conteúdo, um TXT, só uma imagem, ou outro tipo de conteúdos que nós podemos associar dentro da nossa navegação. E mais uma vez, e se o nosso cliente não for um browser e for outro tipo de aplicação? O que é que muda aqui? O que é suposto mudar aqui? E a resposta, obviamente, é lógica, é fácil. Pela mesma ordem de ideias, depois do processamento do conteúdo, o que nós vamos ter é a lógica do programa a funcionar. Vamos pensar que a nossa aplicação não foi feita para renderizar conteúdos, foi feita para os processar, para retirar a informação de lá. Independentemente do que isso for, há de haver código específico para isso. É aí que está a questão de qualquer cliente web. Na prática, os browsers também se enquadram neste contexto, conforme diz aí, que é a lógica do programa, a lógica geral do programa, mas a lógica desses clientes típicos é só renderizar. Ok? Se nós voltarmos aqui ao exemplo, o que é que acontece quando nós usamos a página, acesso a esta página? Nós já vimos isto também há duas ou três aulas atrás. O que é que acontece quando se navega neste tipo de recurso? E para este exemplo em particular, há uma coisa que salta à vista, que é a quantidade de tráfego que pode gerar um pedido destes. Nós já vimos até, julgo aqui na aula, um exemplo disso, mas isto é uma característica da navegação que vocês deviam experimentar. Não precisam experimentar para aplicações muito complexas, porque quanto mais complexa for a aplicação, mais informação vai aparecer à frente e muita dela não é importante. Mas era importante que vocês testassem isto, nem que seja com as vossas aplicações das aulas práticas. O que é? Ter uma aplicação a funcionar, fazer pedidos
e monitorizar aquilo que é transferido entre cliente e servidor a cada pedido que é feito. Neste caso em particular, deixa eu ver se consigo, não, já avançou. Neste caso particular, se nós virmos o conteúdo da página ali solicitada, o conteúdo é deste género. Portanto, quando é feito o pedido, corresponde tipicamente a uma página HTML, o pedido base, e o conteúdo da mensagem é uma coisa deste género. Há de ser com um código 200 OK, portanto, a dizer que está operacional aquele conteúdo, os headers informativos, os headers que são importantes, por exemplo, temos aqui o content length já meio, e depois o content type quase logo a seguir. Há também aquele, antes do content type, tem o connection keep alive. Alguém sabe o que é isso? Connection keep alive? Connection é o header, keep alive é o valor do header. Alguém já teve curiosidade em saber isso? Tem a ver com o facto de, sabendo de antemão que um recurso web, ao ser solicitado, pode gerar novos pedidos para complementar esse primeiro, o protocolo prevê que a ligação HTTP, o socket de ligação com o servidor, se mantenha aberto durante uma fração de tempo que permita que todos os recursos pendentes possam ser trocados dentro da mesma conexão. Isto para quê? Para acelerar o tráfego de informação entre os dois agentes. Não é uma conexão com o Estado, não é o mesmo tipo de conexão que se usa nos protocolos com o Estado, porque este continua a ser stateless, ok? Mas permite que, no mesmo socket de comunicação, sejam enviados vários pedidos ao servidor que depois são respondidos exatamente dentro da mesma conexão ainda. Quando há uma situação em que isso não é possível, o connection vem com o header close. Normalmente quem fecha a ligação é o servidor. Porquê? Porque, por exemplo, vamos supor que o utilizador, o cliente faz um pedido que gera um erro. É um erro. E não faz sentido ele manter a conexão aberta. Porque naquele contexto não há de haver nada que venha em sequência daquilo. Certo? Portanto, há vários contextos em que isso pode acontecer. O Keep Alive é mesmo para manter aquele socket aberto, mas eu não sei precisar o tempo em que ele se mantém aberto, mas é uma questão de, não sei, para aí 2, 3 segundos. Isso depende também da configuração do servidor, ok? Também não é estático. Ok, analisando este tipo de conteúdos, como é que vocês analisam este tipo de conteúdos? Usam uma ferramenta para analisar exatamente o tráfego. Isto é um exemplo para um navegador, julgo que é para o Mozilla, mas também já deve ser para o Firefox, mas já deve ser bastante antigo este ecrã. Nós já vimos aqui, vocês com qualquer navegador, com qualquer browser, usando a ferramenta de programador, com F12, acedendo lá com o F12, têm acesso a este menu. Esta funcionalidade. Esta funcionalidade é a funcionalidade da rede do programador. O que é que ele faz? A cada pedido que nós explotamos no browser, seja ele através do URL, ou seja através de um link que se clique, o que ele faz é um rastreio de todos os pedidos que se seguem a partir daí. Esse rastreio permite saber exatamente quais foram os conteúdos que foram feitos a seguir, quais foram os pedidos que foram feitos a seguir e exatamente quais foram as respostas para cada um deles. Este exemplo que está aqui, embora não se consiga extrair muita informação, porque esta informação está muito pequenina, muito detalhada, mas é exemplificativo daquilo que acontece normalmente hoje em dia num site. Uma pessoa pede qualquer coisa e de repente são disparados não sei quantos pedidos de forma automática que não foram provocados pelo utilizador humano, mas sim pela interpretação daqueles conteúdos que estão lá dentro. Às vezes conteúdos e outras vezes é a execução de código. Porque, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas vocês alguma vez já ouviram falar no Google Analytics? É uma ferramenta da Google que permite extrair informações sobre os pedidos que uma aplicação gera e para criar depois a estatística de acessos. Isto dá para fazer estudos de utilização da aplicação.
E isso implica que a cada pedido, essa aplicação tenha que fazer um registro na Google, ou seja, desencadeia um pedido, um serviço próprio, um pedido próprio para um serviço da Google para fazer esse registro. Isso é feito a partir do cliente. Portanto, coisas desse género, que são disputadas automáticos, que não têm propriamente a ver com conteúdo, também podem influenciar neste tráfego. De qualquer maneira, e espero mesmo que vocês tenham curiosidade de ver isto, o que nós, para entender o processo que ocorre, é importante que saibamos analisar o conteúdo do HTML da primeira resposta, ok? E perceber porque é que isso deu origem a um pedido novo. Isso é trivial, atenção que isto são elementos básicos. O pedido novo pode ser disputado por duas coisas em particular. Ou porque o código da primeira resposta não era um código 200, ou um 400, ou um 500, seja qual for, era um código de redirecionamento, um 300 e qualquer coisa, isso obriga logo a fazer um novo pedido, ou porque aquele conteúdo era HTML e ele, ao processar aquele HTML, descobriu lá as referências para novas sources. E se vocês olharem para este exemplo que está aqui, que é baseado no HTML, por exemplo, quando vocês analisam este código que está por aqui abaixo, a primeira referência a um elemento externo que aparece aqui, se não estou enganada, é um script, JavaScript, chamada avg_ls_dom.js. É a referência para uma source externa que o cliente, ao interpretar, vai fazer um pedido para ele próprio. E eu até estava a tentar ver, mas é exatamente, se confirmarem isso com a coluna da direita, veem precisamente isso. O primeiro pedido tem a ver com o conteúdo HTML, um content type do tipo text HTML. O segundo pedido já tem a ver com text / JavaScript. E é precisamente o recurso que está ali definido. Por aí fora, olhando outra vez para a coluna da esquerda, a seguir ao JavaScript, aparece a referência para a style sheet, precisamente através dentro do header do HTML, aparece o elemento link com um URL, um href para um ficheiro type.css, que mais uma vez é o elemento seguinte daquela lista da direita dos recursos pedidos. E a ordem é sempre esta. Pela ordem com que ele vai encontrando as referências dentro do HTML, é a ordem com que ele faz os pedidos. Ok? Não quer dizer que depois a ordem com que chegam as respostas a esse pedido seja a mesma. Não quer dizer isso. Mas nisso o cliente tem mecanismo para saber exatamente a que corresponde cada uma das respostas. Está bem? Portanto, não há qualquer stress. Portanto, isto é aquilo que é o resultado do comportamento padrão. Resta-nos tentar perceber o que é que acontece quando nós estamos a falar daqueles conteúdos e se nós estivermos a pensar na CSS, sabemos perfeitamente o que é que acontece. Para que é que serve uma CSS? Serve para o cliente, no seu módulo de renderização do HTML, aplicar estilos de formatação a componentes que estão pré-definidos naquela estrutura CSS. Portanto, já é uma questão de design, já é uma questão de pegar naquela informação e decorar o texto, essencialmente o texto que está no conteúdo HTML. Temos o JavaScript, os conteúdos JavaScript, que servem para colocar o módulo de script dentro do cliente a funcionar. Alguns podem ser para ser explotados automaticamente, outros através de componentes de interação do utilizador com o próprio navegador, mas esses são scripts que são carregados para poder ser usados, ok? Eles não têm efeito imediato, a não ser que seja, por exemplo, explotados quando a página estiver toda carregada, um script é atuado. Isso pode acontecer, mas é tudo a nível da programação. De qualquer maneira, o que nós pretendemos ter é o script alojado para poder ser acedido quando for necessário. A questão das imagens é típico o comportamento de um browser para as imagens. O que é que ele faz? A não ser que tenha instruções em contrário, o que ele faz é renderizar. É como o HTML. O que é que ele faz o HTML?
mostra o texto que está lá dentro. O que é que ele faz com a imagem? Mostra a imagem no sítio certo. E estes comportamentos são fáceis de perceber. Mas depois temos outro tipo de conteúdos que normalmente nos surgem no nossos conteúdos web. Por exemplo, o primeiro deles está aí, é daqueles mais comuns, um PDF. Porquê é que é mais comum? Porque é uma das formas fáceis de disponibilizar documentos em tudo que sejam plataformas web. Podemos falar de um PDF, de um outro documento DocX, um ficheiro comprimido, o que vocês quiserem, um filme, tudo o que seja suportes documentais para conteúdos de diversos tipos podem estar disponíveis como corpo de uma resposta. Agora, como é que o navegador trata cada um desses? Vocês têm ideia? É que nos outros, ele a partir, já são programados para saber o que fazer com eles. A partir do content type, eles sabem o que é que fazem com aquele conteúdo. Sabem e lidam eles com o conteúdo em si. Quando nós estamos a falar destes content types mais periféricos, que já estão fora daquilo que é o standard da web, ele normalmente recorre a dois tipos de elementos. Ou os helpers ou os plugins. O que é isto? São aplicações complementares que permitem dar ao cliente web uma forma de tratar aquele conteúdo em particular. Vamos pensar no PDF. Quando vocês descarregam um PDF da net, duas coisas podem acontecer. Por acaso podem acontecer três, mas vamos esquecer aquela parte do Save As, em que ele transfere o conteúdo para a área de transferência. Não vamos esquecer essa parte. Já vos aconteceu muitas das vezes vocês clicarem num link para um PDF e o browser abrir o PDF. Não é? Fica giro até. Fica dentro da janela do browser. Não sei se já aconteceu, porque isto tem a ver com a configuração. Vocês, para abrir um PDF a partir de um browser, e ele manda abrir um cliente, tipo o Acrobat Reader, ao lado. São dois conceitos diferentes que se aplicam nestas definições, os helpers e o plugin. O que é um helper e o que é um plugin? Um helper é uma aplicação tipicamente externa ao browser que serve para o browser pedir para ele mostrar aquele conteúdo ao utilizador. O plugin é um tipo de aplicação semelhante, mas corre dentro do próprio browser. Ou melhor, não é corre dentro do próprio browser. Ele corre associado ao processo do browser e é o browser que renderiza aquele conteúdo com a ajuda do plugin. A principal diferença entre eles é que o helper corre separado da janela do browser. O plugin corre dentro da janela do browser. Se eu estiver a utilizar um plugin e fechar a minha janela do browser, mato os dois ao mesmo tempo, fecho os dois ao mesmo tempo. Se eu estiver a usar um helper a partir de um browser, eu ao fechar a janela do browser não fecho o helper. Ele tem que ser fechado em separado. Ok? É a mesma coisa que vocês estarem a abrir como é que se diz? O PDF dentro do browser, ele aparecer dentro de uma tab do próprio browser, obviamente, é um plugin. Quando vocês fecham aquele tab, ou quando vocês fecham o browser, ele fecha aquilo tudo. Outra coisa é vocês clicarem no link para um PDF e ele abrir o Acrobat ao lado e esse Acrobat mostrar o PDF. Se fecharem o browser, o Acrobat continua aberto. Mas são os mecanismos que existem para potenciar o comportamento do browser relativamente aos conteúdos. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando vocês descarregam um zip ou um ficheiro RAR. O que acontece? Quando a opção não é guardar em ficheiro, tipicamente o que ele faz é chama uma aplicação qualquer que permite abrir aquele conteúdo em particular. Claro que também existe aquele comportamento que eu já referi aqui várias vezes, que é o guardar aquele conteúdo. Se é um conteúdo que não é reconhecido de nenhuma forma por parte do cliente web e não está registado nenhuma aplicação no sistema que permita lidar com aquele conteúdo em particular, com aquele MIME type, então a solução é guardar em ficheiro. Isso é sempre a opção. Está bem? Embora este comportamento que eu estou aqui a dizer possa ser adulterado pelo próprio conteúdo da página, da aplicação. Eu posso ter uma imagem que seja por omissão renderizada na página web, não é? no meio do HTML, mas posso em particular enviar uma mensagem para o cliente com uma imagem e dizer, não, esta imagem é para guardar em ficheiro, não é para renderizar.
Está bem? Isso é tudo configurável. Perguntas? Estou farto de falar. Deixa eu ver se tem pilha. Tem. Eu não, o microfone. Perguntas? Professor, é só para dizer que o conteúdo que deu na outra aula, no outro PDF em slides, eles não estão exatamente como há o livro que tenho. Que versão é que está a utilizar dessa? Que está aí nas imagens quando diz ler Web Applications Architecture Principles Protocol sim. and Paths. Qual é a versão? Tipicamente isto devia ser da versão 2, da versão que está ali mostrada. Pois. Devia ser, atenção, que isto já foi feito há 3 anos e eu nunca mais confirmei as páginas. Houve uma altura que eu punha as duas e depois deixei de pôr as duas e passei a pôr a figura que mostra quais são os pontos as secções do livro. Portanto, o que é importante é ver as secções do livro. Até porque há uns documentos PDF que são feitos para aqueles leitores de PDFs, de PDFs não, de aqueles leitores eletrónicos, como o da Amazon, não sei, não estou a recordar o nome deles. E esses documentos não são paginados, é o mesmo conteúdo, mas não tem páginas. Portanto, não permite usar a página como referência para aceder. Mas o que é importante é olhar para aquele índice e perceber o que é que tem que ler. Está bem? Mas os conteúdos, os chapters também não são iguais. Não? Não. Aí pode haver ligeira diferença, mas a maior parte são iguais, não são? O web browser, no meu caso, aparece no 4 em vez do 7. Ui, Queres que lhe mostre, professor? quero. Vou despartilhar isto, está bem? Vou parar a apresentação.